Boa noite, me chamo Wander, eu sou bibliotecário, eu trabalho com promoção de leitura e eu queria compartilhar só um pouquinho da minha história de infância e como isso foi importante para a minha trajetória como bibliotecário, mediador cultural e mediador de leitura. Assim como a maioria de vocês, eu entrei em contato com a leitura já na infância. E como a maioria de vocês também, eu entrei em contato com a literatura através dos contos infantis. Nem tão infantis assim, porque a minha família era de formação religiosa e eu conheci antes das fadinhas, primeiro demônios, anjos, céu e inferno. Isso foi importante por um aspecto, porque eu aprendi palavras que minha mãe lia para mim, que eram um tanto incomum para uma criança naquela idade. Então eu acabei tendo um vocabulário muito bacana que me ajudou muito no meu processo de alfabetização. Nós tínhamos livros, muitos livros em casa, não tínhamos muita grana, mas tínhamos muitos livros. Não sei se um dia faltou dinheiro para comprar pão, mas para livros nunca faltou. Mas eu me lembro que um dos momentos que fez a minha primeira revolução industrial na mente foi aquele pequeno toca-discos ali em cima de 78 rotações que minha mãe comprou, que tinha dezenas de histórias infantis. Nós ouvíamos, eu e meus irmãos, ouvíamos aquilo demais. A gente deve ter furado aqueles discos de tanto ouvir. E aquilo foi muito importante porque ajudou demais nesse processo de oralidade e nossa primeira alfabetização auditiva. Então, isso foi muito importante. O terceiro momento que foi fantástico na minha infância e que eu me recordo muito forte foi que minha tia, contrariando toda a formação religiosa da minha família, me sequestrou e me levou para assistir a minha primeira sessão de cinema no único cinema de Porto Velho, Rondônia. Herbie, Se Meu Fusca Falasse, em preto e branco de 1969, mas mesmo assim foi um dos momentos que deve ter mexido com meus sentidos. Eu não sei se foi a escuridão, se foi a tela, ou a experiência em grupo, mas aquilo fez com que provavelmente essa experiência tenha me tornado um verdadeiro obcecado pelo cinema e pelos filmes. Eu adoro ir ao cinema, até para ver filmes ruins. Um outro momento que foi fundamental e que provavelmente me fez o meu primeiro letramento informacional, assim, de aprender histórias, foram as histórias em quadrinhos. Aquilo realmente mexeu comigo. Eu tive a possibilidade de ver texto e imagem e aquilo me dizia de alguma forma que era a maneira perfeita de se contar histórias. Eu comecei pegando leve com historinhas religiosas, depois parti para as historinhas infantis. Quando eu dei por mim já estava com os colãs coloridos de super-heróis e depois eu tinha mergulhado de cabeça em graphic novels e eu ficava fascinado com as histórias daqueles desenhistas e daqueles escritores, cada um com a sua maneira. Acho que talvez por isso eu tenha pedido para minha mãe me matricular numa escola de desenho de esculturas, lá no Amapá. E aquilo foi um processo de aprendizado incrível para mim naquela idade. Um outro momento que foi a Revolução Industrial no final das décadas de 80, novamente a minha tia é a grande culpada. Ela me deu de presente esse pequeno gravadorzinho, toca-fitas com um microfone. Esse gravador ele tinha uma estação que hoje não tem, a gente não vê, a AM/FM, ele tinha um SW que pegava rádios caribenhas, a gente morava no Amapá nesse período. Eu praticamente fui alfabetizado ouvindo todos os estilos possíveis que esse radinho captava naquela cidade. E uma outra coisa, de quebra eu consegui produzir dezenas de radionovelas, protagonizando todos aqueles personagens que eu inventava e que eu também fazia todos os efeitos sonoros. O primeiro videogame Atari, Zona Franca é bom por isso, né? A gente consegue baratinho. Aquilo realmente mexeu com os meus sentidos. E também foi um período em que a gente conseguiu comprar uma televisão a cores. Eu devo ter gastado umas centenas de horas sentados jogando aqueles gráficos analógicos intermináveis e tentando vencer o chefão das fases que nunca terminavam. E de quebra também assisti muitos filmes e séries, desenhos animados naquele período. Vocês devem estar pensando, eu era uma criança muito triste e solitária, né? Na verdade não, eu brinquei bastante. Cara, a universidade para mim foi um período fabuloso também. Eu entrei em contato com tantas disciplinas, eu sou bibliotecário de formação, mas eu passei tanto tempo... No primeiro dia de aula, um amigo veterano chegou para mim e falou: Wander, tenta aprender tudo o que você puder nesse lugar.
Eu levei isso tão a sério que eu levei 12 anos para me formar na universidade. Mas foi incrível, porque eu vivi coisas que muita gente não viveu e não curtiu na universidade. De movimentos estudantis a muitas disciplinas, eu encontrei professores fabulosos que foram inspiradores para mim, e eu queria deixar uma coisinha registrada aqui hoje nesse momento. Por favor, não joguem bombas nem balas de borracha nos professores. Eles são muito importantes para nós, por favor. Eu tinha acumulado até aquele momento várias experiências. Eu não sabia o que fazer mais com meus quadrinhos, com meus filmes, com meus livros, mas eu sabia que de alguma forma aquilo me serviria no futuro. Eu não sabia como. Vários amigos diziam que eu estava perdendo tempo e que eu precisava me focar para poder arranjar um bom emprego e terminar logo a universidade. A minha primeira experiência profissional foi numa grande escola daqui da cidade. E já na minha primeira semana eu percebi que o abismo entre o que a universidade não havia me ensinado e o que eu precisava, que a realidade estava me cobrando lá entre os pais, professores, a direção, era muito grande. Então eu realmente tomei a única decisão cabível naquele momento. Eu entrei em pânico. Fiquei desesperado. Porque o conhecimento técnico que eu havia adquirido era muito pouco frente às necessidades e às possibilidades de uma biblioteca dentro daquela escola. Então, nos anos seguintes, eu me tornei tudo o que era possível, de ator a produtor cultural. As ações elas foram tão poderosas naquele espaço que em menos de 3 anos a gente conseguiu revitalizar, reconstruímos a biblioteca, nós revitalizamos os acervos e triplicamos os índices de leitura dos alunos. E aquilo foi tão poderoso que durante vários anos os projetos de leitura da biblioteca se tornaram o carro-chefe do projeto político-pedagógico daquela escola. Bem, alguns anos mais tarde eu recebi um convite para trabalhar como diretor do sistema de bibliotecas públicas do DF. E mesmo com muito medo de perder todos aqueles benefícios que eu havia conquistado e respeito dos meus colegas profissionais, eu topei. Chegando, a gente viu uma realidade cabulosinha. Bibliotecas abandonadas, nenhum orçamento e muito pouco tempo para a gente conseguir fazer um projeto impactante. Mas dessa vez eu não estava sozinho. Moleque. Eu encontrei pessoas que partilhavam dessas mesmas percepções e das possibilidades que aquela biblioteca poderia alcançar, daquelas bibliotecas poderiam alcançar. Então a gente conseguiu encontrar, viajamos para alguns lugares onde tinham realidades absolutamente encantadoras e transformadoras com pessoas incríveis. Essa é a Biblioteca de Espanha, que fica no alto de uma favela, num morro, muito parecida com a Biblioteca Parque de Manguinhos e da Rocinha aqui no Brasil. Basta vocês se lembrarem que até 15 anos atrás a Bolívia estava imersa numa guerra civil com narcotráfico e altos índices de violência urbana. Mas as bibliotecas elas foram espaços estratégicos de transformação social naquele lugar. Esse é o Alejandro. Todas as atividades que a gente encontrou dentro daquelas bibliotecas magníficas que ganharam prêmios de arquitetura social, nós encontramos nessas pequenas bibliotecas de bairro também. O Alejandro, além de todo o trabalho que ele fazia naquele espaço, ele ainda encontrava tempo para poder ensinar as crianças daquela comunidade a cuidarem de uma pequena horta comunitária. Só que não era uma horta comunitária comum, era uma horta que era plantada em espiral, porque era dessa forma que o povo indígena que morava naquele bairro se lembrava da origem dos seus dias e da cosmogonia, da criação da sua etnia. Isso era muito poderoso. Eu encontrei essas senhoras também numa feira, eu não esperava encontrá-las, mas elas também eram num projeto das bibliotecas Parque, que passavam os domingos e os feriados junto nessas feiras populares e contavam histórias das pessoas que moravam nas suas comunidades e anotavam histórias também de pessoas que passavam e queriam contar alguma história que mexeu com elas e depois publicavam e isso se transformava em livros. Essa biblioteca em Paris fica nas imediações da região metropolitana e ela não é uma biblioteca comum, ela não empresta livros e nem deixa as pessoas entrarem para frequentar, mas ela empresta acervos para outras bibliotecas públicas e comunitárias. Isso era incrível, porque além de livros, tradicionalmente, ela emprestava filmes, CDs de música e de bandas e de videogames também. Isso foi muito bacana. Nós tínhamos pouquíssimo tempo, zero recurso, pouca gente para fazer. Alguma coisa acontecia aqui no Distrito Federal.
Mas, contrariando as estatísticas, nós conseguimos, com a ajuda da sociedade civil, com a ajuda de entes do governo também, e com a ajuda da sociedade mesmo, pessoas que não estavam ligadas a movimento nenhum, conseguimos colocar mais de 63 mil pessoas no segundo semestre de 2013, apenas em 4 meses, mais de 63 mil pessoas nas bibliotecas públicas. E isso foi muito impactante. Eu queria poder dizer para vocês que a gente conseguiu mudar a realidade das bibliotecas públicas no DF. Mas isso não seria verdade. Essa área ainda precisa de muita atenção e carinho para mudar de verdade. Entretanto, alguns caminhos que a gente apontou foram muito importantes, e eu acho que foram importantes. No último semestre de 2014, a Biblioteca Pública do Cruzeiro, que se inscreveu no edital nacional de boas práticas e inovação em bibliotecas públicas, ficou em segundo lugar numa premiação entre mais de centenas de inscritos, 52 selecionados. Ela ficou em segundo lugar, promovendo a memória local dos moradores do Cruzeiro. Isso é muito poderoso. Bem, eu queria deixar algumas impressões que eu aprendi nesse processo todo com vocês. Primeiro, algumas estatísticas estão dizendo e afirmam que a leitura está despencando, que nós temos crianças e jovens e adultos que não estão mais lendo. Eu acho que não é exatamente isso. Muitos estudos estão mostrando que a nossa maneira de lidar com a leitura clássica é que está se transformando. Nós temos o terceiro maior contingente de nativos digitais do mundo. O Brasil é o terceiro maior país onde tem nativos digitais. Esses jovens e essas crianças já estão lendo de forma diferente. Isso é muito poderoso. Existe um fenômeno também que futurologistas e outros cientistas estão apontando, que é isso, a convergência. Está tudo junto e misturado. A gente já vive isso agora, mas isso tende a ficar cada vez mais poderoso com o avanço das novas mídias e com o acesso a essas tecnologias. Isso, sem dúvida, é uma nova maneira de ler o mundo. Sabe-se que crianças, até os primeiros meses de idade, elas possuem uma condição neural chamada sinestesia. É aquela que o cérebro, às vezes, bagunça os nossos sentidos. Então, uma criança pode ouvir um som e sentir um gosto na boca e vice-versa. Bem, eu não estou sugerindo que a gente volte a ser criança ou que a gente faça alguma intervenção neural para poder ter esse estado de sinestesia. Mas, na verdade, muitos educadores, e eu acredito nisso, sugerem que a gente precisa alcançar um estado sinestésico de forma a ler as múltiplas linguagens do mundo de forma transversal. Eu acredito nisso. Eu vivi isso na prática. Na verdade, muito do que eu aprendi nesse processo todo é que muitas barreiras para se ler o mundo, elas são simbólicas. E é preciso que a gente derrube essas barreiras ou as ignore para que a gente consiga verdadeiramente criar novos sentidos, conectar os pontos ou reinterpretar e reinventar a realidade. Eu acho que só dessa maneira a gente vai conseguir verdadeiramente ampliar o nosso sentido de leitura e conseguir ler o mundo de forma mais plena. Muito obrigado.